Você já escolheu, agora não importa se você entendeu ou não. Tem decisões que não vêm com manual, não vêm com aviso, não vêm com a versão completa do peso. Você entra e só depois descobre o que carregou. Itadori Yuji engoliu um dedo, não por poder, não por ambição, mas para salvar uma pessoa que ele mal conhecia. E naquele momento a vida dele acabou do jeito que ele conhecia. Você não precisa entender a escolha para ser obrigado a conviver com ela. Você já tomou uma decisão achando que estava fazendo a coisa certa. Faculdade, trabalho, responsabilidade com alguém que dependia de você. Na hora faz todo sentido, parece necessário, parece até nobre. Mas o peso não aparece na hora. Ele vem depois, devagar, acumulando e sem aviso. O problema não é escolher errado. É descobrir tarde demais o tamanho do certo. Existem escolhas sem botão de voltar. Você não pode simplesmente sair, não sem quebrar algo, não sem deixar alguém cair. Foi exatamente isso que o Itadori fez. Ele não pensou em consequência. Ele pensou só no momento. Tinha pessoas em perigo, tinha um amigo que ele mal conhecia precisando de ajuda. Tinha a voz do avô na cabeça. Você é forte, então ajude as pessoas. E ele engoliu. Pessoas reais fazem algo parecido. Claro, não com maldições, mas com decisões que colocam o peso dentro delas. Responsabilidades, expectativas, pessoas dependendo. Algumas escolhas não mudam sua vida. Elas passam a existir dentro de você. Toda escolha é feita com informação incompleta. Você decide com o que sabe, mas vive com o que não sabia. Itadori virou receptáculo do Sukuna. Isso não é um poder, é uma sentença, é uma execução. Só que foi adiada. O sistema foi claro desde o início. Ele vai comer todos os dedos e vai morrer levando o Sukuna junto. Esse é o plano. Ele não escolheu isso, ele escolheu salvar o Megumi. O sistema transformou isso em uma condenação. Ele escolheu ajudar e foi punido por isso. No mundo real, isso acontece de forma mais silenciosa. Você assume algo, perde a liberdade, você entra em algo e agora precisa sustentar. A escolha vira estrutura, e a estrutura vira uma prisão. E aí chega o Junpei, um adolescente isolado, maltratado que precisava de alguém. E o Itadori ofereceu justamente isso: presença, amizade, a sensação de ser visto por alguém. Pela primeira vez, o Junpei tinha um respiro. Itadori tentou salvar, acabou falhando, assistiu alguém morrer na frente dele. Implorou para o Sukuna curar o amigo. E o Sukuna deu risada. E ali aparece uma coisa bem importante. Decidir não te prepara para a consequência da decisão. Espera, o problema não é exatamente a escolha. O problema é que agora não tem mais saída. Depois de um tempo, não é mais sobre escolher, é sobre continuar. Itadori entra em Shibuya, missão em escala de guerra. O caos se multiplica, Gojo é selado, e então o jogo alimenta vários dedos ao mesmo tempo. O Sukuna desperta, toma o controle e expande o domínio. Milhares de pessoas acabam morrendo. Pelo corpo do Itadori, com as mãos do Itadori. Quando ele retoma o controle, o que ele encontra é um deserto de destruição. Cadáveres, escombros e silêncio. E a frase do Sukuna antes de entregar o controle é: dá uma boa olhada no que você fez. No mundo real não é diferente. Você escolhe algo e começa a responder por coisas fora do seu controle. A expectativa cresce, a responsabilidade cresce, e parar deixa de ser uma opção psicológica. Às vezes você carrega consequências de coisas que você nunca quis causar. E quando ele levanta dos escombros, o que ele diz não é sobre poder. É sobre não virar apenas um assassino. Ele continua, não porque quer, mas sim porque parar acaba custando muito caro. Depois de um tempo não é mais sobre escolha, é sobre sustentação. Existe um ponto onde continuar para de fazer sentido. Itadori quebra. Nanami foi morto na frente dele. Nobara caiu, tudo que construiu desmontando em sequência. O Mahito provando que eles são iguais, que matar é o que os dois fazem. A única diferença sendo a narrativa que cada um conta para si mesmo internamente. E é aqui que entra a frase que ninguém gosta de ouvir. Não como ironia, mas como uma constatação fria. Eu sou você.
Ele não nega, ele admite. E depois de admitir, fica parado no chão, sem reagir e sem lutar. Não porque acredita, mas porque não existe mais volta. E mais tarde, no julgamento do Higuruma, quando é acusado pelo massacre de Shibuya, ele poderia só argumentar que não foi ele, que era o Sukuna, que não tinha controle, mas ele não tenta. Simplesmente se declara culpado, porque pro Itadori foi o seu corpo, foram suas mãos. Mesmo que sem intenção, o sangue estava lá. Ou seja, responsabilidade não negocia com seu cansaço. Mas aqui eu preciso mostrar uma falha no meu roteiro, porque senão seria uma completa mentira. Talvez o problema não seja ter que continuar. Talvez o problema seja descobrir tarde demais o que continuar realmente significa. Existem escolhas que você não pode abandonar. Não sem quebrar algo, não sem deixar alguém cair. O Itadori não pode sair. O Sukuna não é removível. Ele é a consequência viva, incorporada e literal. Mas há algo mais perturbador. Quando o Sukuna abandona o corpo do Itadori e vai pro Megumi, a única coisa que restou foi a força natural. O Itadori sem Sukuna. E mesmo assim é absurdo. O que significa que ele nunca foi forte por causa da maldição. Ele foi forjado pela pressão de carregar o que carregou. A força veio do desgaste, não do presente. Algumas escolhas não terminam. Elas passam a existir dentro de você. Você não continua porque quer. Você continua porque parar custa mais caro. Mas aqui tá a falha. O problema não é carregar. É o que carregar faz com você ao longo do tempo. Porque carregar vai te mudar. Muda seu ritmo, sua energia, muda quem você é. O Itadori que engoliu o primeiro dedo não é o mesmo que entrou em Shibuya. Não é o mesmo que admitiu culpa no tribunal. Não é o mesmo que criou uma expansão de domínio que não era uma arena de batalha. Era o bairro onde ele cresceu, uma cidade normal, memórias de quando a vida era menor e mais leve. E em algum ponto você não está mais escolhendo. Você virou a escolha. Itadori continua. Mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo sabendo exatamente o que está carregando. E ninguém pergunta o que sobrou dele depois disso. Não o sistema que o recrutou, não os superiores que assinaram a sentença de morte dele. Não o mundo que ele salvou sem saber que ele existia. Pessoas fazem isso todos os dias. Continuam, funcionam, resolvem, enquanto algo dentro delas vai sendo comprimido. Aos poucos, em silêncio. Você já escolheu, agora aguenta. Não como ameaça, mas como descrição. Responsabilidade não pergunta se você está pronto, só pergunta se você vai continuar. E talvez o mais pesado não seja ter escolhido. Seja perceber que agora você é o tipo de pessoa que não consegue mais parar. Não porque é forte, mas porque em algum momento carregar virou sua identidade. E sem o peso, você não sabe mais quem é.